Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, salve. Amado irmão, amada irmã. Aqui estamos nós mais uma vez para falar da oração. Já há 3 quartas-feiras falando da oração. E hoje, assim, é muito forte em meu coração o Senhor dizendo que muitas pessoas talvez não saibam o que rezar, como rezar. E olha o que diz a palavra de Deus no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos 9 seguintes. Vós, portanto, orai assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos que nos devem. E não nos introduzas em tentação, mas livra-nos do maligno. De fato, se vós pedirdes aos outros as suas faltas, de fato, se vós perdoardes aos outros as suas faltas, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos outros, vosso Pai também não perdoará as vossas faltas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essa é para nós uma oração rotineira, não é? A gente reza o Pai Nosso, creio eu, que todos os dias. Eu rezo, e várias vezes. E muitas vezes a gente reza por rezar. Pai Nosso, que estás no céu, santificado, e assim vai. Porém, se nós pararmos e olharmos o poder dessa oração, talvez nem todos conseguiríamos terminá-la. Vamos por parte, aqui. Pai nosso que estás nos céus, você tem alguma dúvida? Eu não tenho, que Deus está no céu, que Ele é Pai e está no céu. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Opa, aí já começou a complicar. Aí já começa a dificultar a situação. Fazer a vontade de Deus nem sempre é a mesma vontade que a nossa. E aí? Eu faço a minha ou faço a de Deus? Eu estou rezando isso, eu estou falando que eu vou fazer a vontade dEle. Que seja feita a vontade dEle na minha vida. E qual é a vontade dEle? É a mesma que a minha? Nem sempre. Nem sempre. E aceitar isso. Vamos continuar. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O que nós precisamos para viver? Essa é uma pergunta que eu tenho feito constantemente. O que nós necessitamos verdadeiramente para viver? Muitas das vezes, nós queremos algo muito maior, muito mais do que nós realmente precisamos. E aí torna-se ganância. Mas vamos continuar. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos que nos devem. Aí complicou. Perdoar a minha dívida é uma coisa. Agora, eu perdoar o outro? Como complica? Como dificulta? Como é difícil dar o perdão verdadeiro? E como nós já falamos em outro programa, se você quiser você pode procurar lá, se você não assistiu esse programa, quando a gente falava do perdão, o perdão é amar, é querer o bem da pessoa, não necessariamente eu preciso viver com ela, não necessariamente eu preciso gostar dela, eu preciso amá-la e eu preciso perdoar para poder amar. E como que eu vou fazer isso, Lê? É difícil. Só que nós queremos o perdão de Deus, mas nós não queremos dar o perdão. E quando diz Jesus é misericordioso, Jesus é bondoso,
Concordo plenamente, amado irmão, amada irmã. Concordo totalmente, meu irmão. Porém, ele faz justiça. E a palavra de Deus, lá no começo da Bíblia, vai nos dizer assim, que Deus vai dar bênçãos até a milésima geração, vai amar até a milésima geração daqueles que o amam. Porém, ele vai castigar até a terceira daqueles que o odeiam. E aí nós dizemos, mas que culpa eu tenho dos meus antepassados? Por isso, meu irmão, é hora de nós perdoarmos eles e pedirmos perdão também por eles. Nós não sabemos. Eu conheço a história do meu pai, eu conheço a história do meu avô, ouço falar do meu bisavô. E dali para trás? Como foi? Por isso, nós devemos rezar pelos nossos antepassados. Mas vamos continuar na oração do Pai Nosso. Não nos introduzas em tentação, mas livra-nos do maligno. Esse não nos introduzas não é que Deus nos coloca na tentação, mas nós nos colocamos em situação de tentação muitas vezes. Nós nos colocamos em situação onde o maligno pode operar. Sabe aquele vídeo errado que a gente vê no celular? Sabe aquele programa errado que a gente vê? Que faz a gente, às vezes, cair na tentação. Quais tentação? Tentação do sexo, desregrado, a tentação do consumo, a tentação de luxúria, do luxo, não da luxúria, porque a luxúria ela é relacionada ao sexo desregrado. Mas o luxo, querer coisas que não estão na minha alçada, não posso ter. Cuidado. Continuando. De fato, olha como isso é sério e volta ao que eu acabei de falar. Se vós perdoardes aos outros as suas faltas, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos outros, vosso Pai também não vos perdoará. Aí dói, hein? Quer dizer que se eu não perdoar, eu não vou ser perdoado? Infelizmente. É a própria palavra de Deus que diz. Então, meu irmão, vamos exercitar o perdão. Minha irmã, vamos exercitar o perdão. Deixa a raiva de lado, deixa o ódio de lado, deixa a mágoa de lado. É fácil? Ninguém disse que seria fácil. O próprio Cristo diz para nós, quer me seguir? Toma a tua cruz e siga-me. Larga tudo, toma a tua cruz e siga-me. Qual é a tua cruz hoje? É aquela irmã, aquele irmão que está te ofendendo? É aquele pai, aquela mãe que está tentando te derrubar? É aquele amigo, aquela amiga que se diz amigo, que está querendo te ver pelas costas? Lembre-se, eu não preciso conviver, mas eu preciso amar. E eu preciso perdoar. Como foi bom falar com vocês essa semana sobre o poder da oração. Quando não souberdes mais o que falar, medite a oração do Pai Nosso. Quando você não tiver mais o que falar para Deus, falar, eu não consigo, reze a oração do Pai Nosso. E se mesmo assim você se sentir fraco, peça para alguém, me ajude em oração. Não só ore por mim, mas me ajude em oração. Muitas vezes eu não me sinto capaz de orar, mas eu me esforço, eu luto. Muitas vezes eu não me sinto capaz de perdoar, mas eu me esforço, eu luto. Por isso eu convido você a fazer isso também, lutar. A nossa vida é uma luta constante, assim como a vida do Cristo foi uma luta constante.
40 dias no deserto, 40 dias de oração. Tentação veio até para o Cristo. O que nós queremos ser diferente dele, ser melhor do que ele? Jamais. Ele deixou a sua coroa na cruz porque ele não quis a coroa. Porque ele não precisa se mostrar. Quando for orar, não precisa ficar gritando, não precisa se aparecer, não precisa falar eu rezo, eu faço. A tua vida deve ser uma oração. E tem um santo, não vou me recordar qual é agora, que diz assim: cuida da sua vida, pois pode ser o único evangelho que o teu irmão vai ler. Que pela intercessão dela, que foi o evangelho vivo, santa, pura, Maria Santíssima, nossa mãe, no título de Nossa Senhora de Fátima, você possa ser abençoado por tudo isso. Convido você, mais uma vez, a enviar esse vídeo para outras pessoas. Convido você a dar um joinha lá se você está gostando dos vídeos. A convidar mais pessoas a se inscreverem aí no canal para a gente poder levar a palavra de Deus para mais pessoas. Pela intercessão de Maria Santíssima, desça sobre cada um a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.